Começou? Tá. Vamos lá. Crimes contra a fé. Tá? A gente tá no capítulo 5. Beleza. Então, esses crimes contra a fé pública são crimes de qualquer pessoa que elas cometam crimes contra alguma coisa em que se presuma uma fé pública, tá? A primeiro crime aqui, ó, falsa moeda. Tá? Então a gente vai começar o artigo que inaugura esse cara, é o 289. Esse capítulo aqui eu não manjo muito, porque é um capítulo que eu não estudava, comecei a estudar recentemente, porque Certo. caiu na prova de escrivão de 2018. Tá aí. Hum, Eu não fiz a prova de escrivão, né? Você fez a do investigador, né, Igor? Aí depois, quando eu fui ver a de escrivão, é que eu vi que caiu. Aí eu falei, é melhor começar a estudar. Certo. Então vamos lá. Falsificação de moeda. Uma coisa importante que eu vou colocar aqui em cima. Esses crimes são todos crimes sem grave ameaça ou violência, né? Isso. Qual das escusas não? Qual dos institutos que a gente tinha, arrependimento eficaz, resistência voluntária, qual daqueles institutos que eram aplicados a crimes sem grave ameaça ou violência? Da parte geral. Da parte geral. Putz, cara. Força aí, mano. Tem que sair, porque isso daí já é matéria É, antiga. é. Caramba. Cara, sem grave ameaça ou violência. Tá vendo os bagulho nada a ver na minha cabeça. Peculato, essas coisas nada a ver. Não. Eu acabei de falar. Qual que é o instituto que eu perguntei? O Instituto de Conduta, né? Não. Desistência voluntária. O É, próximo. Qual que era o outro? é arrependimento eficaz. E o outro? Arrependimento posterior. Qual dos três que ele é só para crimes sem grave ameaça ou violência? Arrependimento posterior, mano. Sem Então, sombra de dúvidas. aqui, todos os crimes são crimes que são cometidos sem grave ameaça ou violência. Mas não cabe em nenhum dos crimes abaixo o instituto de arrependimento posterior, tá? Certo. Então, assim, o cara ele praticou uma falsificação de moeda. Depois, se ele se arrependeu e foi lá e restituiu a moeda, já era, não pode, Beleza. tá? Princípio da insignificância. Não cabe princípio da insignificância. O cara o cara falsificou aqui R$ 1. Não cabe o princípio da significância. Certo. Tá. Falsificação de moeda. Então, a falsificação de moeda, a gente vai ter duas características da falsificação de moeda. Primeira, é quando você pode fabricar em todo ou em parte a moeda metálica ou a moeda de papel. Tá? Tanto a moeda corrente no país quanto a moeda no estrangeiro. Então, falsificação de dólar cai aqui também. Hum, Tá? Outras circunstâncias, alteração de moeda também cai aqui. Então, você pode tanto falsificar ela,
quanto alterar ela. Também é o mesmo crime, É. tá? Na falsificação de moeda, a gente tem não pegadinhas, mas aqui algumas coisas importantes. Vou colocar aqui, ó, importante. Que cai muito, mas muito mesmo. Primeiro, andar com uma moeda, andar com dinheiro falsificado, é crime ou não é crime? Você não usou, você só tá andando com a moeda. É fato atípico. É crime. É crime, mano. Poxa, mano. É crime e andar com RG já não é, né? É porque Isso. aí já não é fé, né? Não é fé. Não, RG também é fé. RG também é fé. Caramba, mano, que contraditório, né? Vou colocar aqui, ó. Fato típico. Típico. A gente tem que começar já a entender o que significa fato típico e fato atípico. Apenas andar Beleza. com moeda falsificada é fato típico. Certo. Outra coisa que é fato típico, apenas andar. Outra coisa que é fato típico são os atos preparatórios também. É, mas aí é outro crime. É outro esquema, né? Beleza. Tá. Outra coisa importante. Fato atípico. Falsificação grosseira. Beleza. Isso eles cobram muito também. Certo. Só que eu vou colocar aqui. Se não for 171. Por quê? Já tá pacificado, tá? Em todos os. STJ, STF, né? Certo. Se, se você pegar os julgados, eu dei uma olhada em alguns julgados quando eu estava estudando essa matéria. Todos os julgados, o juiz queria saber se a falsificação era grosseira ou não. Se for grosseira, sai daqui e vai cair direto para 171. Ele nem quer saber qual que foi o dolo de quem cometeu. Se for uma falsificação grosseira, vai cair para 171, não vai cair aqui. Tá? Certo. Então não vou nem colocar que é fato atípico. É, Não é, não é 289, certo. tá? Outra coisa, responde pelo mesmo crime. Vai responder pelo mesmo crime. Ó, vai responder pelo mesmo crime essas pessoas aqui, ó. Então, quem compra, se você troca, cede, empresta, guarda, então, ó, esse cara que andou com a moeda falsificada É. tá sendo guarda. Hum, Ou introduz na circulação a moeda falsa. Então, aquele cara que está andando, que está guardando a moeda, cai na mesma pena. Aquele cara que tentou utilizar essa moeda cai na mesma pena. Então, assim, não é só quem fabrica que responde pelo 289. Quem fabrica, quem usa e quem guarda responde pelo 289. certo. Então, isso é muito importante, porque se cair assim, ó, David tentou utilizar moeda falsa. Ele vai responder pela mesma pena de quem fabricou? É, tá? Beleza. A forma qualificada. Não, a forma privilegiada. Temos uma forma privilegiada também.
Aqui, ó, todo mundo é a mesma pena, tá? Tá. Ô, Forma Igor, principal. Ah, cartão de crédito, cheque, essas coisas não entra aí não, né? aqui não, porque não é Be- moeda. beleza. Ó, moeda tem que ser moeda metálica ou moeda papel moeda, Ah, tá. tá? Privilegiada. Todo mundo aqui é reclusão. Tem um cara que vai responder por detenção, Hum, tá? É aquele cara que recebe de boa fé e tenta utilizar de má fé, hum, tá? Então beleza. você recebeu essa moeda de boa fé. Você não sabia que ela era moeda falsa. E aí você tenta restituir ela no mercado com o fim de não ficar com esse prejuízo para si, aí é detenção, Certo. tá? Qualquer outra circunstância, esquece. Qualquer outra circunstância, você vai cair no 289, Beleza. tá? Então decora essa e as outras são por exclusão. Então, se eu recebo de boa fé e tento usar de má fé, detenção é a forma privilegiada. Qualquer outra circunstância, eu fabriquei, eu comprei, eu exportei, eu importei, eu cedi, eu usei, eu guardei, qualquer uma outra é o 289 reclusão. Beleza. Ô, Igor, Hum, a título de curiosidade, né? hum. Até fora do assunto aí, mas dentro também. Contravenção penal a gente não vê nenhuma no Código Penal, né? Contravenção ele tem uma lei própria. Ah, tá. Beleza. Beleza. Agora, como você me provocou, você vai ter que falar. Fala algumas diferenças entre contravenção e crime. Contravenção. Contravenção tem prisão simples, somente, ao contrário de crime. Contravenção é permitido só território brasileiro. Contravenção, a pena máxima é de 5 anos. Tem mais? Deixa eu ver. É Tem uma outra que é bem mais, importante. que é bem importante, né? Contravenção só existe forma dolosa. Contravenção só existe forma consumada. Por aí se encerra. Boa. Boa, mano. Beleza. Tudo bem. Muito. Tá ficando bala, hein, mano? Mano. Tem, tem chão pra frente, hein? Mas eu tô com você, mano. Só eu ter força que eu vou conseguir, mano. Ó, e tem dois caras que eles vão responder da forma qualificada. A pena vai ser maior do que a daquela do começo. Que é o cara que ele é funcionário público, né, funcionário público não, que ele é diretor ou responsável de banco e ele é responsável por fazer a distribuição ou liberação de moeda ou papel moeda. E esse cara ele faz duas coisas. Ou ele coloca o papel moeda em quantidade superior à autorizada, ou ele faz a moeda em peso inferior a determinado em lei, Hum, tá? Ou até, ó, vou colocar aqui, ó, faz circular. Vamos colocar como uma terceira. Tinha que estar tudo junto. Um, dois, três, traço. Então o que que é esse cara aqui, ó? É o cara que ele imagina que assim, imagine que amanhã vai entrar uma moeda nova chamada Real Novo, tá? Se esse certo. cara, ele me libera essa moeda hoje, no dia 23, sendo que era para liberar amanhã, ele vai responder na forma qualificada de falsificação de moeda, Hum, tá? A mesma coisa assim, ó. A moeda, o Banco Central, a Casa da Moeda, ela imprime ela imprime cédulas, né? Só que ela tem isso, certinho uma quantidade de cédulas que pode imprimir, né? Você não pode sair isso. imprimindo assim, a gente tá precisando de dinheiro, vamos imprimir mais. Tá aí precisando de dinheiro, vamos. Não pode.
o dinheiro, para título de curiosidade, cada notinha nossa, ela é rastreada. Então, assim, se a gente, vamos imaginar um número aí qualquer. Se a gente tem hoje 2 bilhões de reais em circulação no país, você necessariamente você tem que ter alguma coisa que valha 2 bilhões de reais guardado em algum lugar. É isso que se chama o Tesouro Nacional. Tem um Hum, lugar no Brasil que tem 2 milhões de reais em ouro, em barras de ouro. Então, se o país tem 2 milhões de reais circulando, é porque ele tem 2 milhões de reais em barras de ouro, né? É meio que assim, esse dinheiro vale porque a gente tem ouro. E todo país é a mesma coisa. Se ele tem, caramba, Igor. se ele tem X de uma moeda corrente naquele país, porque assim, que é o dinheiro? Que é o dinheiro em papel? É papel. Eu não posso virar. Se fosse assim, o Brasil ia lá e ia imprimir hoje, falar uns números bem estranhos. Os Estados Unidos tem 1 bilhão de dólares em moeda corrente, impressa. Se a gente quer ficar mais rico que ele, é só a gente imprimir 2 bilhões de dólares. Pronto, estamos mais ricos que os Estados Unidos. Entendeu? É mesmo. É, Então, caramba. para para isso não acontecer, se você tem uma moeda, você fala assim, ó, hoje eu tenho no meu país, o meu país tem em circulação 1 trilhão de reais. Tá, esse 1 trilhão de reais, você tem como me provar que você tem 1 trilhão de reais mesmo? Tem, eu tenho 1 trilhão de reais em barras de ouro no meu cofre central. Entendeu? Caramba, Então, mano. você só pode imprimir 1 trilhão de reais. Então, você não pode ter nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos. Entendeu? Hum, Quando eles vão vão imprimir mais, é porque tem mais ouro. certo, certo. A riqueza do país é em ouro, não é em papel. Hum, Né? caramba. Então, se o cara fizer circular moeda que ainda não está autorizada, ele está falsificando moeda. Imagine que a moeda nem existe e ele tá com essa moeda imprimindo. Imagine que essa moeda, ela vai entrar só semana que vem e o cara me liberou essa semana. Você concorda que ele está imprimindo uma moeda que nem existe ainda? É. Então é falsificação de moeda, Hum, entendeu? Se um cara, aí voltando àquela ideia do 1 milhão de reais em barra de ouro, a gente tem 1 milhão de reais em barra de ouro. E aí esse diretor, ele foi lá, a gente já tem 1 milhão de reais em papel circulando. Aí ele pegou e falou: vou imprimir mais 100 mil papéis de reais. Aonde que tá esses 100 mil? Não tem ouro para significar isso daí. É hum, moeda não lastreada. Então ele imprimiu uma moeda, um papel que não vale nada. Então vai cair na mesma coisa, falsificação de moeda. certo. Entendeu? E a última é o peso da moeda. Cada moeda, nossa, 50 centavos, 25 centavos, R$ 1, ela tem um peso. Se você pegar 1 milhão de reais em moedas de R$ 1, todas as moedas têm que ter o mesmo peso cravado. Sei lá quanto que é cada moedinha, mas sei lá, vamos imaginar que é 25 gramas. Todas as moedas de R$ 1 tem que ter 25 gramas. Se uma moeda tiver 25 gramas e 1,1, essa moeda é moeda falsa. Mesmo que tenha Hum, sido feita pelo Banco Central. Então, o cara, a Casa da Moeda, que é responsável por fazer moeda, ela tem que fazer moedas de qualidade exemplar. Tem que ser todas as moedas com o mesmo peso. Porque se algum diretor deixar liberar um lote com peso diferente, cai na falsificação de moeda. caramba. Tá? É, mano, bem curioso isso daí, hein? Você Da aprende hora. direito penal e também cultura também. É, eu nem imaginava, mano. Nem imaginava nada disso. Beleza. Opa, o que aconteceu? Beleza, Tá, então de moeda acabou. Aí a gente vai para o próximo artigo. certo. Então você vai lembrar aqui. Então, moeda falsa. Então, a moeda falsa é o cara que fabrica
ou altera a moeda falsa. Ele vai responder. Só que responde pela mesma pena quem usa esse cara, quem coloca em circulação, quem compra, quem cede, quem importa, quem exporta. Todo mundo que trabalha com moeda falsa responde na mesma coisa. Exceto o cara que ele recebeu de boa fé e está tentando colocar de má fé. Esse é o privilegiado. Tá? E tem um cara que ele tem que responder por mais ainda. Não é nem privilegiado nem o caput, é a forma qualificada. Quem que é? É o responsável pelo banco, ou o gerente, alguém que foi responsável por colocar a moeda que ainda não era permitida, colocar a moeda que ainda não tinha sido liberada, ou em quantidade a mais, ou liberou moeda mesmo metálica com peso diferente. Certo. Tá? Outra coisa que eu lembrei aqui. Fato típico, não é 289 e não é crime. Vamos colocar aqui. Aí não é crime mesmo. Não é crime. Falsificar moeda não corrente mais. Moeda antiga. Então, se eu pegar uma moeda lá, um cruzeiro, um cruzado, uma moeda que não é mais, e começar a imprimir ela, não é crime, Certo. tá? Outra coisa, se eu fizer falsificação de valor menor, também não é Beleza. crime, tá? Então, eu pego o impresso, eu pego uma nota de 20, tem uma fotocópia aqui, uma máquina de fabricar moeda, eu pego ela, imprimo, faço tudo igualzinho, só que o número, em vez de ser 20 eu coloco 10. Então Entendeu? não é crime. Não é crime. Caraca, mano. Aí pra alguém descuidado dá pra passar uma moeda dessa, hein? Então, mas aí pode ser que entra no 171, né? Mas não é Ah, 289. é. É, entra no 71, verdade. 289. Tá, 289, 299. Qual que é o crime do 299? É assemelhado a falsificação de moeda. Acho que é esse cara. É crimes. Ah, não, 299 não. Cadê o 299? 290, 289, depois do 290. Crime É, assemelhado. 289, 290. O crime assemelhado, como que é o crime? Nesse caso aqui, é aquela pessoa que ela tenta formar, ele tenta formar um papel moeda com pedaços de outro papel moeda. Então imagina assim, ó. Você já viu algumas notas que vem com durex no meio que estava cortado? ah, já. Aquilo lá provavelmente era só uma nota que estava com corte e alguém passou um durex, tá? Isso. Agora imagine que eu pegue metade de uma nota, encontre ela assim, ó, jogada, Caramba. e metade de outra nota eu já tinha. Aí eu falo, nossa, olha, eu ia jogando fora esse pedaço, mas encontrei outro pedaço, eu vou passar um durex e pronto. Não pode fazer isso. Certo. Porque a nota, ela tem um número serial. Se alguém Sim. pegar e ver que de um lado o número serial de uma nota e do outro lado o número serial de outra nota, apesar de você não ter fabricado do zero, não for um 289, você vai cair no crime assemelhado à moeda falsa, porque você está com dois pedaços de moeda verdadeiro tornando uma moeda falsa, Caramba. tá? Então esse crime do 290 é formar célula, nota ou bilhete representativo à moeda com fragmentos de moeda, tá? E aqui são fragmentos de moedas reais. Certo. Então, esse crime do 290 é com fragmentos você tenta fazer uma moeda, tá? Ou
você tenta apagar sinais de inutilização dessa moeda, tá? Sinais e tenta restituir ele ao mercado. Então tem moedas que elas, por um exemplo assim, quando antigamente você, acho que hoje em dia até deve ter, quando você estourava a caixa de banco, as moedas elas ficavam com uma tinta, Isso. né? E aí se você tenta apagar aquela tinta e restituir ela ao mercado, você acabou de fazer o quê? Você suprimiu ou, cadê outra coisa? Suprimiu sinal indicativo de sua inutilização e tentou restituir à circulação nota ou moeda que era para ser inutilizada. Hum, Tá? Então, esse crime aqui, ó, do 290, é quando você tenta formar uma moeda nova ou você tenta apagar sinais da inutilização dessa moeda, sinais com o intuito de colocar essa moeda de novo em circulação. perfeito. Tá? Essa matéria é pesadinha, né? É pesadinho. O legal dela é que a gente vem associando com o nosso dia a dia, né? Sim. Então talvez isso ajude, né? Talvez isso ajude na hora de questão, Assim, ó, tal. depois eu te falar, depois que a gente passar pelos artigos mais importantes, que não são todos, o que normalmente eles cobram. Sim, E, por incrível que pareça, se cair uma alternativa dessa, é a sua chance de passar na frente de todo mundo. caramba, que Tá? legal. Porque lá no Quem Concurso, eu acho que seja o mais próximo do que os candidatos que vão fazer a prova têm. Lá no Quem Concurso, todas as questões que eu fiz dessa matéria, fé pública, não tem nenhuma questão com taxa de acerto grande. Não tem. É todo mundo a metade, sabe? Um quarto, dois terços. Não tem igual homicídio, lesão, contra patrimônio com a taxa verde lá no alto. É tudo com a meio verde, meio vermelho, mais vermelho, menos verde. Caramba, Igor, que É, legal, mano. são taxas bem. Quer ver, ó? Vou colocar uma qualquer aqui pra pedir. Então, se cair questão desse cara, a chance Tá, de pô. passar. Você é louco, pô, tanto de questão. Eu acho que eu tô já perto dos 10 mil. Tá sim, meu, você é louco. Pesado seus números aí, meu. Deixa eu ver, ó. A conduta de quem faz declaração falsa de atestado de pobreza? Não. A conduta que faz declaração falsa de estado? Não. Não. Tá, aqui, ó. Um exemplo. Esse daqui, ó. Falsidade ideológica. É a C. Tá? Olha a estatística Perfeito. dessa questão. Já não é tudo verde. É, Tá vendo? verdade. A maioria das questões lá que a gente fazia de contra-vida, contra. Era sempre daqui para frente. Fazer uma outra aqui, ó. Ó, estatística. De novo, ó. Já aumentou um pouquinho o Nossa, vermelho. é. Fazer uma outra. Até aqui é muito fácil. Aqui, ó. É justamente o artigo que a gente está vendo, ó. Aquele que formar célula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de células, nota ou bilhetes verdadeiro, então o cara, ele formou uma moeda com fragmentos de outra. Ele vai responder por quê? Petrecho, formação, adulteração, supressão, assimilada à moeda falsa. Sim. É o que a gente está vendo agora. Essa daí vai ter uma estatística. Ó, Nossa, entendeu? Então você acabou de passar na frente de 64% dos candidatos. caraca, meu.
Então, todas as questões que você fizer daqui, você vai ver que a taxa de estatística dela é muito. Pouca gente acerta. Eu não entendi por quê. Sim. Porque, que nem você falou, não dá muita atenção a essa, Pode ser. né? Pode ser. O pessoal não dá muita atenção de estudar isso daí. Tomara que realmente caia, né, na nossa prova, hein? 291. Petrechos. Pretextos. Aí se instala aquela preparação. É. Aqui é a pessoa que ela é encontrada. Só dela ser encontrada com maquinário, com produtos que sejam para fabricação de moeda falsa, ele já vai incorrer nesse crime aqui. Reclusão de 2 a 6. Tá? Aí é bom dar uma olhadinha nos outros crimes, mas eu já vou pular para um próximo que tem uma incidência maior. Do 291 a gente vai para o 287. Não, 291, 297, né? 297. Ó, esse não, esse não, não, esse. Falsificação de documento público. Isso. Não, cadê o particular? Não. Peraí, tem alguma coisa errada. Papel público. Cadê o documento? Ah, tá, 298. Ele vem depois. Então a gente vai nesse daqui, ó. Documento público. 297. Tá? Esse cara aqui é quem? Falsificação de documento. Tá? Só que aqui é falsificação de documento público. Então é quem falsifica CNH, falsifica RG, falsifica título de eleitor, tá? E aqui é quem falsifica em todo ou em parte, ou até altera o documento público verdadeiro, tá? Então é Certo. aquele cara que ele pega assim uma folha e ele gera CNH, ou aquele cara que pega uma CNH e coloca uma foto. Ele pega Sim, uma CNH toda prontinha e só põe a foto. 297. certo. Tá? Aí é falsificação do documento público. Esse cai. Aqui tem uma majorante. Vai aumentar de 1/6 se você for funcionário público. Só que não é só funcionário público. Você tem que valer para fazer a falsificação. Não é só você ser funcionário público. Você tem que ser um funcionário público e você se valeu dessa condição. Certo. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tá. Quais são os documentos que se equiparam? Isso cai demais. Quais são os documentos que equiparam? Documentos. Vou colocar aqui. Documentos equiparados a público. Eles não são documentos públicos, mas são considerados documentos públicos. Com incidência mais nesse daqui, ó. Por que que ele vem? Cai lá. David falsificou seu testamento particular. Ele vai responder A, por falsificação de documento público ou B, falsificação de documento particular?
Falsificação de documento público. Entendeu? É, Eles usam caramba. mais esse cara aqui porque, por ser um testamento particular, as pessoas vão direto no falsificação de documento particular. É, isso mesmo. Tá? Isso daí é um golpe, uma rasteira, hein? 298, que é o próximo. Aí aqui é falsificação. Documento particular. Mesma coisa, tá? Se você falsifica em todo, em parte, ou se só altera, é a mesma coisa, tá? Essa cai também. Tem a mesma majorante, ó. A mesma majorante que tinha lá, vai ter aqui. Certo. Tá? E aqui tem documentos que são equiparados ao documento particular, que são os dois que você me perguntou. Documentos equiparados a particular. Cartão de crédito e débito. Cai demais esse, cara. Demais, demais, demais. Hum, 298. Depois, as coisas mais importantes são 302. Ó, 302 é importante. 302. Então, vamos lá. 302. Falsificação de atestado. E eu vou colocar depois as coisas que é importante. Então, o 302 é importante. O 304, que é o uso de documento falso, é importante. O 307 é importante. Esse 307 também. Nossa, velho. Como eu fiz questão desse cara aqui. caramba. 307. E depois o 300. Aí daqui para baixo não é importante. Tem mais um. Falsa identidade. 308, cadê? 308 é importante, que ele vem logo após o 307. Depois eu formato direitinho. 308. Beleza. Qual outro que é importante? Cadê a falsidade ideológica? Falsidade ideológica. Tá, falsidade ideológica. 299. Então vamos lá. Agora, 299. Falsidade ideológica. Agora vamos explicar um a um. Opa. E o que é importante você saber de cada um? Tá. Falsidade ideológica, que a gente ouve muito falar, né? Sim. Eu também pensava
Mais uma coisa, a primeira coisa que a gente aprendeu que está errado é assédio sexual. Na mídia fala uma coisa, mas na realidade é outra coisa. Outra coisa que a gente ouviu muito a mídia falar, duplamente qualificado, triplamente qualificado, não existe isso. Outra coisa que a mídia fazia eu errar era falsidade ideológica. Para mim, falsidade ideológica é aquele cara que pega e utiliza um documento falso. É um cara que se faz passar por uma outra pessoa, né? E tá errado. Isso. Falsidade ideológica não tem nada a ver com isso. Caramba, mano. Por exemplo, se eu uso um documento falso, 304, ó, uso de documento falso, não tem nada a ver com falsidade ideológica, tá? Verdade. Se eu apenas falo que eu sou uma outra pessoa, eu não uso o documento, mas na hora que a polícia vem me abordar, eu falo, ah, meu nome é David da Silva Santos, meu RG é tal, tal, tal. Eu me faço passar por outra pessoa. Não é falsidade ideológica, é falsa identidade, 307, tá? Crime do 308. Eu uso o documento real de outra pessoa. As irmãs que vão na balada com a RG da outra irmã. 308 também não é falsidade ideológica. Então, a falsidade Certo. ideológica é só quando você omite em documento público ou particular declaração que devia constar ou nele você insere declaração falsa. Tá? Você tem que decorar isso, porque isso vai. A primeira palavrinha importante aqui, omitir. A maioria das vezes que você vê lá omitir, é esse cara aqui, falsidade ideológica. A segunda palavrinha aqui, muito importante que você pode ver, ocultar. Tá? Aqui é só crime doloso. Outra coisa importante. Tá? Duas coisas importantes na falsidade ideológica. Então, só é falsidade ideológica quando você coloca informação falsa em um documento real. Ou quando você omite informação falsa em documento real. Por exemplo, assim, você vai preencher um cadastro numa empresa, perguntam a sua data de nascimento e você coloca uma data de nascimento errado só para se beneficiar. Aí é Hum, falsidade ideológica. Você coloca uma qualificação diferente, você não coloca o seu sobrenome corretamente, mas só doloso, né? Se você errar, culposamente não é. Outro exemplo, pessoa, eu cometo muito falsidade ideológica. Pessoa que toma multa e passa a multa para outra pessoa. hum, Porque olha bem, o documento que você recebe do Detran é um documento verdadeiro. E aí você lá, você omite informação que devia constar. Qual informação que devia constar lá? Seu nome, sua data de nascimento e a sua CNH. Só que aí você fala que foi uma outra pessoa que cometeu o crime de infração de trânsito e coloca o nome ou RG de outra pessoa, é, entendeu? Então você está cometendo uma falsidade ideológica, certo. tá? E qual que é a pena? Aí vai depender. Aqui também é importante não você decorar, mas você saber que a pena é diferente. Diferente como? Se você fez uma falsidade ideológica num documento público, é mais grave do que uma falsidade ideológica em um documento particular, tá? Ó, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento for público. Então, público é uma pena. E reclusão de 1 a 3 anos, menos grave, se o documento for particular. Outra pena. Então aqui você tem que, o importante é você saber que tem essa diferença. No mesmo artigo ele fala, eu vou punir você de um jeito se for documento público e vou punir você se for documento particular, Certo. tá? Atestado, falsificação de atestado médico. Esse aí eu cometi muito, hein?
Então, esse aqui tem que tomar cuidado, porque teve uma questão que era o seguinte: o David entrou dentro do escritório médico para se consultar e vendo que em cima da mesa tinha vários atestados já assinados e carimbados, subtraiu um dos atestados para ele colocar, ele mesmo colocar informações no atestado dele, entendeu? Sim. Ou então, eu já fiz isso. Pedi para conhecido meu, que é médico, me dar um atestado carimbado e assinado. E eu colocar lá alguma coisa. Isso é. Isso não é falsificação de atestado médico. Não? Não. Não, porque ele é verdadeiro, carimbado e assinado, né? Não, não é por causa disso, porque a falsificação de atestado médico é um crime próprio. Que só você. Apenas o médico pode fazer. Aqui Ah, é quando o médico faz. Então, se você for lá no médico e fala assim, ô doutor, tem como você deixar eu ficar em casa a semana inteira? Ele fala, não, mas não precisa. Não, mas faz aí, doutor, coloca aí que eu tô precisando. Aí o médico, tá, porque ele é seu conhecido. Atesto que o David deve ficar em descanso a semana inteira por causa de um problema X. Ele acabou de fazer uma falsificação de atestado médico. tá. Tá? Agora, quando você subtrai ou quando você pega um atestado médico e você responde, você coloca lá, você está praticando o crime de falsificação de documento particular ou falsificação de documento público, Certo. entendeu? Porque você falsificou o documento. Apesar do papel ser verdadeiro, você colocou informações falsas, só que você não era o agente. Por lei, tinha o direito de estar preenchendo aquilo lá. Hum, Tá? Aí, isso é um dos pontos que cai. Eu vou colocar aqui, ó, o que mais cai. Essa daí pega geral, hein? Aham. Saber diferença entre falsificação material ou ideológica. E aqui é falsificação de documento. Falsificação. Ô, viado. Ó. Caralho. Falsificação material ou ideológica não é falsificação falsidade ideológica ou falsidade de documento. Aqui ele quer saber a diferença entre falsificação material ou ideológica. Como que eu vou te explicar? É um exemplo, o atestado falso. Se eu, particular, preencho o atestado médico, é uma falsificação material e não ideológica. Se eu preencho a multa, que é indicação de condutor, é uma falsificação ideológica. Então, qual Certo. a diferença? Qual a diferença aqui? Por que que um é considerado material e outro é ideológico? Será falsificação material quando você não era o. Qual a palavra? Não era responsável legal por preencher aquele documento. Aí é material. Se você for o responsável legal por preencher, aí é ideológica. Então vamos explicar. Nesse exemplo que eu dei, você pegou um atestado médico, né? A regra geral é o quê? Papel falso, falsidade de documento. Papel verdadeiro, informação falsa, falsidade ideológica.
com essa ideia, você acerta a maioria das questões. Então, toda vez que o papel for falso ou alterado, falsidade de documento, falsidade material. Toda vez que o papel for verdadeiro e as informações forem falsas, falsidade ideológica. Essa é a regra, tá? Mas aí, o que mais cai, não é isso que eles cobram. O que mais eles cobram é a ponta da... É a cerejinha, é o pinguinho, né? É o asterisco, não é a maioria, é a exceção que eles cobram. Eles cobram para ver se você quer saber, se você sabe esse exemplo. O cara que pegou um atestado médico e ele preencheu. Aparentemente, o papel é real e as informações são falsas. Então, por que não falsidade ideológica? Por que falsidade material? Entendeu? Hum, Eles cobram isso. Então, aí você vai levar para a prova, você vai aprender o seguinte: toda vez que você não for, por lei, o responsável legal por preencher um documento e você preencheu esse documento, é falsidade material. Ah, mas o material não é falso. O papel é verdadeiro, a assinatura é verdadeira, o carimbo é verdadeiro. Só as informações são falsas. As informações são falsas imputadas por uma pessoa que não era legalmente colocada lá para colocar essa informação. Entendeu? hum, O atestado médico, quem que por lei pode preencher aquele papel? aí é o médico, né? Então, se você preencheu, é falsidade material. Certo. Agora a multa. A multa, você pode preencher aquilo lá? Por lei? Sim, Por lei, claro. você pode preencher. Agora, qual que é o crime? Você não preencher corretamente com informações verdadeiras. Quando ele pergunta lá, quem era o condutor no momento da infração? E você coloca, era meu amigo? Você está praticando não uma falsidade material, e sim uma falsidade ideológica. Perfeito. Entendeu? Então o que eles mais Entendi. cobram é isso. Você saber diferenciar. Eles não vão falar assim, ah, Igor pegou o seu RG e imprimiu na sua impressora. Qual crime que é? Falsidade de documento. Isso é fácil. Eles vão tentar ver se você sabe o pinguinho no i, a cerejinha do bolo, a vírgulazinha eles vão te dar uma circunstância que pareça muito falsidade ideológica ou muito falsidade material. E vão querer ver se você sabe diferenciar o que que é falsidade material, o que que é falsidade ideológica. Então, apesar disso, da gente ter estudado tudo isso, a chance de cair isso daqui é muito maior. Certo. Tá? Então você tem que aprender as condutas. Então, assim, ó, 308, usar documento de outra pessoa. Isso daqui é quando eu uso um documento verdadeiro de uma outra pessoa. Falsa identidade. Falsa identidade é quando eu apenas atribuo uma identidade que não era minha. Exemplo, policial me para na rua e fala: qual é o seu nome, cidadão? Eu falo: meu nome é Paulo. Quantos anos você Uhum. tem? 30 anos. Onde você mora? Moro em tal lugar. Eu acabei de praticar não falsidade ideológica, falsa identidade. Cara, é bem foda isso daí, hein, mano? Então, na verdade, você tem que decorar isso daqui, ó. Esses caras e isso daqui, tá? Saber que usar documento de uma outra pessoa, um documento real, é 308. Fazer falsa identidade, 307. E do 307, o que mais cai? E despenca demais. Eu fiz, acho que, cara, umas 20, 30 questões só disso. Toda questão de 307 é o preso ou pessoa abordada que faz falsa identidade para não ser preso
não é crime? Toda pergunta é isso. Quando Tá? é crime, né? É crime. Eles falam assim, ó. Se a pessoa atribuir falsa identidade no momento de ser abordado, não é crime pelo princípio de ninguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Errado, tá? Você foi abordado e você falou que é uma outra pessoa, 307, falsa identidade. Mesmo que for para fugir de não ser preso. Isso é o que mais cai do 307. Uso de Sim. documento falso é usar documento falso. E aqui a pena é a respectiva do de cada crime acima. Vou colocar aqui, ó, de cada crime acima. E a lei fala isso mesmo. Então assim, ó, se eu usei um documento falso e o documento era respectiva de cada crime de falsificação, vou colocar aqui, ó, de falsificação. Por quê? Se eu usei um documento público, qual é a pena? A mesma pena de quem falsifica documento público. Eu vou lá, falsificação de documento público, reclusão de 2 a 6 anos. Vou responder por isso daqui. Ah, se eu usei um documento particular falso, a mesma pena de quem falsifica documento particular. É essa pena daqui, tá? Do 298. 298, 298, 298, 298, 298. Reclusão de 1 a 5. Tá? Então, assim, ó, todas as questões que eu fiz, a maioria era falando assim: a falsificação grosseira, que crime que é? 171. Outra coisa que caía muito era isso daqui: demais, 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 demais. Se você sabia que era falsificação material e falsificação ideológica. E sempre com probleminha. O cara te dava um problema e queria ver se você sabia que era falsificação material e falsificação ideológica. E, Cara, e o resto das questões tudo era assim. Dava um probleminha, David andando, meia-noite, foi abordado e utilizou o documento falso. Que crime? 304, com a pena do crime respectivo que ele fez. David andando meia-noite, foi abordado e falou que era uma terceira pessoa. Qual que é a pena? A pena de falsa identidade. David andando, foi abordado e utilizou um documento verdadeiro de seu irmão. Qual que é a pena? Usar documento de outra pessoa. Qual que é o crime? Então, decorou esses caras aqui. Esse cara aqui de baixo. Já acerta a maioria das questões. beleza. De fé pública é isso, mano. É bem intenso, viu? Vou falar pra você que chega eu fiquei tonto, mano.